Olá, pessoal! Hoje a gente vai estudar a hierarquia de protocolos, ou seja, a pilha de protocolos que há dentro de uma rede de computadores e de telecomunicações. O objetivo da hierarquia de protocolo nada mais é do que a redução da complexidade da rede, ou seja, quanto menos complexa uma rede é, mais fácil é a sua manutenção e a sua expansão. Por isso, a maioria das redes é organizada em pilhas de camada, sendo que cada camada dessas tem um nome, um conteúdo e uma função. E elas diferem, e essas informações elas diferem de uma rede para outra, porque elas são definidas durante a etapa de projeto dessa rede. Ou seja, numa rede, uma camada pode se chamar aplicação, na outra pode se chamar apresentação, enfim, vai depender da forma como o projeto dessa rede está sendo elaborado. Bem, a função de cada camada numa rede é fornecer serviços para as camadas superiores e ocultar os detalhes dessa implementação, da implementação desses serviços para essas camadas. Aqui, por exemplo, a gente tem o host 1 e o host 2. Aí, um caso aqui tem o protocolo da camada 5, que ele é igual nos dois hosts. Tem o protocolo da camada 4, que ele é igual tanto para o host 1 quanto para o host 2. Aqui a gente tem o protocolo da camada 3, que é a mesma coisa, é igual para os dois, é o mesmo protocolo, e assim sucessivamente para todas as camadas. A impressão que dá, quando a gente usa esse tipo de protocolo, essa pilha de protocolos numa rede, é que a camada 5, por exemplo, do host A, está se comunicando diretamente com a camada 5 do host B. É essa transparência que a pilha de protocolos dá. Mas não é bem assim que funciona a transmissão de dados em uma pilha de protocolos. Aqui nesse exemplo a gente visualiza como realmente acontece esse tipo de comunicação. Então, primeiro, como eu já disse antes, as camadas elas têm que conhecer as regras e as convenções de como essa conversa vai ser feita, vai se dar, como essa transmissão de informação vai ocorrer. E essas regras e convenções é o que a gente chama de protocolo. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem a camada X do computador A, que resolve conversar com a camada X do computador B. Por exemplo, a camada X, a máquina A, quer mandar uma mensagem para a máquina B. A mensagem é Olá. Então, ela passa essa mensagem para a camada X dela. A camada X vai colocar os seus cabeçalhos, as suas informações. Vai para a camada, passa essa mensagem agora para a camada W. A camada W também acrescenta informações relativas à camada dela, a sua camada, que é a camada W, que passa para a camada V. A camada V faz a mesma coisa, acrescenta informações no cabeçalho da mensagem, que manda para o meio físico. O meio físico pode ser um cabo, pode ser rede wireless, no momento não importa. A mensagem chega na camada V da máquina B. O que a camada V dessa máquina faz? Ela analisa o cabeçalho, as informações que tem no cabeçalho que são relativas à camada V. Aí ela verifica é para a máquina B. Então ela tira as informações da mensagem do cabeçalho relativas à camada V, passa a mensagem para a camada W. A camada W também verifica as informações relativas à camada W, percebe que realmente aquela mensagem é para a máquina B, tira as informações dela, as informações do cabeçalho relativas à camada W, passa para a camada X, que faz a mesma coisa, tira as informações da camada X, relativas à camada X, confirma que realmente é para a máquina B, e ali passa a mensagem já para a aplicação, para o software que mandou a mensagem, que é a mensagem Olá. E a máquina B pode, finalmente, ler a mensagem que veio da máquina A. Para que servem esse tipo de protocolos, de pilhas de protocolos? Serve para que máquinas que teoricamente falam idiomas diferentes possam se comunicar. Por isso que um computador numa rede com uma impressora, eles conseguem se comunicar. Por isso que você consegue mandar uma mensagem de um celular, do smartphone, para um computador que também está em rede. Consegue transferir um arquivo por rede.
Continuando a nossa aula, aqui a gente tem uma analogia que exemplifica melhor como funciona essa pilha de protocolos. Nós temos uma rede de 3 camadas. A camada 1, nós temos na camada 3 a gente tem os filósofos, na camada 2 a gente tem os tradutores e na camada 1 a gente tem a secretária. Então, imagina a situação assim, 2 filósofos. O filósofo A, o filósofo 1 do local A, que fala português e espanhol, e o filósofo 2 do local B, que fala francês e chinês. O filósofo 1 resolve mandar uma mensagem para o filósofo 2. O que ele faz? O que ele está mandando? Ele está mandando a mensagem: eu gosto de coelhos. Ele passa essa mensagem para o tradutor. Aí o tradutor escolhe o idioma que vai transmitir essa mensagem. E ele opta por um idioma neutro, ou seja, um idioma que nem o filósofo 1 e nem o filósofo 2 falam. Escolheu o francês. Aí ele traduz a mensagem, eu gosto de coelhos, escolheu o holandês. Ele traduz a mensagem, eu gosto de coelhos, para o holandês. Passa então essa mensagem para a secretária. A secretária simplesmente manda essa mensagem por fax para a secretária do filósofo 2. A secretária recebe essa mensagem pelo fax, manda para o tradutor. O tradutor percebe a mensagem em holandês, eu entendo holandês, ok. Traduz para um dos idiomas que o filósofo 2 fala, que nesse caso ele escolheu o francês. E aí manda a mensagem traduzida do holandês para o francês para o filósofo 2. E assim ele consegue ler a mensagem que o filósofo 1 mandou em português para ele. E assim eles conseguem se comunicar. Bem, com isso a gente encerra a nossa aulinha sobre hierarquia de protocolos e agora vocês podem ler o arquivo que fala sobre os modelos de referência TCP, TCP/IP e modelo OSI que está no Moodle. Boa aula, bons estudos!